Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Vocês me escutam? Então tá. Só para eu saber. Vou esperar só um pouquinho pro pessoal entrar e aí a gente já começa, tá bom? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, sou psicóloga, especialista em psicologia analítica e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre projeção. Antes de falar sobre a projeção, eu só quero dar uma introdução na questão do autoconhecimento que a gente conversou na semana passada, né? Não sei se todos que estão aqui estavam semana passada, mas tudo se inicia, né, no autoconhecimento. Ou processo de individuação, depende um pouco de quem tá falando, no final das contas é a mesma coisa, né? O processo de individuação, ele não é uma coisa fácil, ele não é algo para qualquer um, nem todo mundo dá conta de entrar em contato com essa essência, porque ela nem sempre é aquilo que a gente quer ser, né? Então, entrar em contato com isso, olhar para essa situação, porque a gente se insere, quando a gente nasce, a gente se insere na sociedade e ela já tá pronta, né? Então a gente sempre é podado, tipo, seja assim, seja assado, seja de tal jeito, seja de outro jeito, e isso vai fazendo com que morra cada pedacinho da gente, né? E a gente vai se adequando a esse mundo. E num dado momento, a vida vai passando e a gente vai sentindo a necessidade de ouvir essa essência, de ser aquilo que a gente é, né? Apesar de estar sempre inserido na sociedade. O que é importante a gente pensar que ser o que é não é desrespeitar o outro, não é não é ser contra o outro, mas é você saber aquilo que você gosta, aquilo que faz bem pra você e respeitar quando o outro falar que o dele é diferente. E inclusive ter a sensibilidade, a clareza de, poxa, não é porque a opinião do outro é diferente da minha que eu não posso pegar essa opinião, refletir sobre ela e de fato tirar, né? Pega a minha, pega a dele e sai uma terceira, né? Então eu acho que ter essa humildade também de conseguir perceber que a opinião do outro também pode ser levada em consideração. Eu posso não utilizar, simplesmente respeitar, ou também posso criar uma outra diante da que eu tenho com o auxílio da do outro, né? Se desprender dessa cultura e dessas coisas que foram inseridas na gente não é fácil, demanda um grande trabalho, demanda uma grande força de... não é se desprender das origens, mas é se desprender daquilo que não é meu, daquilo que é do meu pai, da minha mãe, da escola, da sociedade, da cultura da onde eu tô inserido e de fato ouvir aquilo que faz sentido para mim. Algumas coisas vão fazer sentido de acordo com o que já existe, outras não vão e tudo bem, né? Então esse caminho ele é dolorido, mas é transformador, né? E aí, puxando só um pouquinho essa questão da quarentena, né? Por que a quarentena é tão dolorida? É porque a gente acaba entrando em contato com isso e ou eu desisto, deixo pra lá,
ou eu vou pegar e falar, bom, já que eu tô tendo essa oportunidade, então deixa eu me conhecer melhor mesmo, né? Então, o autoconhecimento, eu acho que dá pra gente pensar nessa introdução. Não sei se tá tudo bem pra vocês, a questão do autoconhecimento, pra gente passar na questão da projeção, né? Porque a projeção é um dos mecanismos que ajuda a gente a pegar e entender um pouco mais da gente, né? A gente pegar o outro para nos ajudar nesse entendimento do autoconhecimento. Então eu me baseei nesses conteúdos no livro da Von Franz, né? Que é o Psicoterapia. Então, para quem é psicólogo, esse livro é bastante importante. Para quem é psicólogo da abordagem junguiana, né? O Psicoterapia, ele traz muitos conceitos da parte prática do atendimento junguiano. Traz muitos exemplos. E assim, tem muita vivência da Von Franz, né? E ela era muito próxima do Jung. Então, isso faz com que a gente sinta ali, né, na nossa mão, aquele material tão puro e que faz tanto sentido quando a gente vai para a prática clínica. E segundo o Jung, todos os conteúdos psíquicos que ainda não, a gente não tem consciência, a gente vai projetar nos objetos. E os objetos são as pessoas, né? A gente, né, sempre aquela coisa do eu aponto o dedo, quando eu aponto um, tem 2 virados, tem 3 virados para mim, né? E aí, a consciência que a gente tem que criar. Bem, se tem uma coisa no outro que me incomoda profundamente, que me gera uma emoção pesada, eu preciso pensar sobre isso, né? Porque tá aí a projeção, né? Quando a pessoa fala alguma coisa eu não concordo e tipo, tudo bem, eu respeito, tá tudo certo, não é uma projeção. Agora, quando a pessoa faz uma coisa que aquilo me tira do centro, por que será que me incomoda tanto algo que não é meu? Será que não? Né? Acho que é um ponto pra gente pensar. Então, todas essas características que a gente não conhece na gente, a gente vai projetar nas pessoas. E aí, quando a gente tiver essa sensibilidade de perceber que é uma projeção, a gente pensar que parte minha que tá pegando com essa pessoa, né? E aí o Jung tem uma frase que fala assim: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos, né? Quando a gente projeta em alguém, a gente pega o nosso casaco e coloca no mancebo de alguém. Só que aquele casaco não é da pessoa. A gente uma hora vai ter que ir lá buscar. Ou deixar lá para sempre, que também é uma opção. Mas aí a gente não vai trabalhar a questão do autoconhecimento nesse sentido, né? A gente pode sim passar uma vida inteira deixando isso pra lá. Mas vem a psicossomática aí para explicar um monte de coisa, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Deixar passar é uma opção, mas até aonde eu quero deixar passar, né? Até quando é aceitável para mim não ser quem eu sou, e sim algo que é sempre moldado por alguma coisa, né? Outra frase de Jung que eu acho que faz bastante sentido é: aquilo que você resiste, persiste. Então, né, eu olho, né, vejo que aquilo me cutuca de alguma forma, me incomoda de alguma forma. Eu posso dizer que aquilo, imagina, meu, nunca. Isso é do outro, claro que é do outro. Eu não posso transformar uma coisa que não é minha, né? Agora, se eu olhar e falar assim, bem, alguma coisa tem aí, né? Senão por que eu ia ficar tão brava? Né? Por que ia me incomodar tanto se não sou eu, né? Deixa eu pensar. E aí o pensar é importante para que eu olhe para essa situação e para que eu não resista e eu consiga analisar esse comportamento. Porque não é tão fácil assim também. Ai, nossa, tô projetando no outro, tá tudo bem. Ai, eu sou isso mesmo.
Ninguém faz isso. Ninguém. Porque quando a gente tá no processo terapêutico, às vezes o analista fala assim, nossa, você percebeu que você fez tal coisa com o outro e tudo? Você fala, eu acho que não. Não fiz isso com o outro, né? E aí, né, o terapeuta, se você não tá preparado, ele não vai te cutucar, pelo menos não deveria. E aí, surge uma outra situação. Ele, mas você lembra, né? Nossa, naquela outra foi parecida com essa, e agora tá repetindo de novo. Aí você, pode ser. Aí você começa a amolecer, né? Começa a resistir menos, a ficar mais flexível. E até um dado momento você vai falar, é mesmo, eu fiz. E isso é muito dolorido, né? A gente assumir o que a gente é de fato, assumir o que a gente faz de fato é muito dolorido, né? Então, a gente precisa de um tempo de amadurecimento, a gente precisa de um tempo ali para digerir, né? Porque a digestão nem sempre é do dia para o outro, né? Tem algumas coisas que a gente precisa de mais tempo para digerir. O corpo conversa muito com as funções da mente também. Então, né, não existem duas coisas separadas, corpo e mente estão juntos, né? Apesar de muita gente achar que não, muita gente ignorar essa união, né? Então, são sim, têm funcionamentos infinitamente próximos. A gente não pode ignorar o corpo e nem a mente, eles funcionam juntos. E de novo, a psicossomática tá aí para explicar. É óbvio que tem doenças que não nascem só do psíquico, que precisam também de condições fisiológicas, biológicas ali, mas tem muita coisa que se origina na mente e o corpo só manifesta, tá? A projeção, a gente não projeta só aspectos ruins na pessoa, só coisas que... só adjetivos ruins, né? Também tem coisas boas no nosso inconsciente que a gente nem sabe que a gente tem, né? Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu tenho um amigo que eu acho que ele é incrível, que ele tem que ele é muito inteligente, que ele aprende super rápido. E aí, quando eu tô conversando com ele, né, não, eu nem sou tudo isso, nem penso tudo isso, nem estudo tudo isso, né? Eu tô colocando uma coisa em cima dele que ele não é, mas que eu posso me tornar, né, se eu quiser, né? Então, às vezes, por exemplo, num relacionamento familiar, amoroso, eu fico esperando do outro coisas que eu sei dar, né? Queria tanto que o fulano fosse carinhoso, né? Espero tanto. Ele é muito carinhoso. Mas assim, ele é mesmo, você analisou as atitudes dele, ele é tudo isso? Ou é isso que você espera que ele seja? Porque isso também é uma projeção, né? Talvez ele não seja assim e não vai ser nunca, né? Então a gente não projeta só coisas ruins. A pessoa tem uma mentira e aí você fica tocada porque a pessoa mentiu. A gente não projeta só coisa ruim, a gente também projeta coisa boa. Coisa que são nossas, a gente projeta no outro, mas às vezes o outro não tem pra dar, né? Então também é uma forma de projeção. E isso é extremamente comum no casamento, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com os amigos, onde a gente fica projetando várias coisas nos outros e a pessoa não tem pra dar porque ela não tem e não vai dar nunca. A intuição grita quando nos deparamos com a projeção? Depende da pessoa. Quem tem uma intuição mais apurada, assim, pode-se dizer, uma intuição, um feeling maior, pode ser. Mas tudo depende, né? Não é uma regra, né? Se a pessoa tem uma intuição boa, se já é uma prática ter a intuição, sim. Mas quando você trabalha o autoconhecimento, depois de um tempo, você consegue reconhecer quando você está projetando, porque você para pensar depois, né? É diferente. Não é que ali na hora está tomada, né?
tá muito energizada, e aí você faz. Depois, quando você para pra refletir sobre a situação que aconteceu, você fala, aquilo foi pra ele ou foi pra mim, né? Aí você vai parar pra pensar. O pensar que não é um hábito normal, as pessoas normalmente não pensam, elas vomitam em cima do outro, né? E tudo bem, fica lá, não pega de volta, não analisa o que aconteceu, deixa pra lá. E uma coisa, né, que com essa questão da gente estar dentro de casa, fica um pouco mais fácil de pensar, porque a gente tá tendo tempo, né? Quando a gente tá inserido na rotina, é tanta coisa na cabeça que a gente nem dá a menor importância pra isso. Deixa passar. A gente é muita gente, mas assim, algumas pessoas, né? Então, essas projeções, elas ficam muito claras com pessoas que a gente tem muito próxima. Mas a gente também fica projetando a vida nos famosos, né? Achando que a vida deles são incríveis. E são gente como a gente, ou pelo menos deveriam ser, né? E pegando um outro exemplo da Von Franz, que também é projeção, quando eu odeio, né, uma pessoa porque ela tem uma atitude X, porque ela mente, né? Pegando o exemplo da mentira de novo. Eu não posso pensar, tenho raiva dela porque ela mente. E eu também minto. Não, o buraco é muito mais embaixo. Quando essa pessoa mentiu? O que ela mentiu? Pra que ela mentiu? Né? Eu tenho que analisar o contexto todo. Por quê? Porque, como eu falei, as coisas não são genéricas. Olha, faz assim, assim, assim que tem o resultado tal. Não. Eu tenho que olhar a situação individual. Ela mentiu porque ela usou a tinta de cabelo 7.0 e falou pra mim que usou a 6.8, né? Agora, por que eu fiquei tão incomodada? Porque ela mentiu a tinta do cabelo dela pra mim, né? O que isso tá querendo me dizer? Então é nesse ponto que é importante a gente pensar. Não no comportamento genérico, mas a fundo do que aconteceu. E pensando também na questão da projeção positiva, né? De projetar algo que eu posso ser, mas eu fico idolatrando no outro, nessa questão do amigo. Ou de alguém que a gente tenha admiração. Nossa, aquele professor. Não, professor não, porque professor sempre, né? Vai ter um pouco mais de experiência do que a gente. Mas um amigo que se formou na faculdade na mesma época. Nossa, como ele é inteligente, ele já escreveu um livro, que legal, nossa, queria tanto. Você não queria, você pode. Então para de projetar a energia que você está projetando no outro, pega para você, estuda, que você vai conseguir escrever o livro também, né? Então, ao invés da gente colocar nossa energia idolatrando outra pessoa, a gente pega ela e fala, nossa, que bacana, teve uma atitude muito legal. Acho que eu preciso estudar mais. E vou lá estudar. Desde que isso seja uma parte minha e eu não esteja querendo fazer para mostrar alguma coisa para alguém, né? Então, é isso que é a questão do autoconhecimento. Eu tenho que saber se isso é meu ou se isso é do outro. Eu não posso querer escrever um livro porque o fulaninho escreveu e ficou famoso e todo mundo acha que ele é inteligente, se para mim escrever um livro não vai mudar minha vida, né? Então eu posso até escrever o livro, mas eu não vou ter a menor satisfação com esse livro. Vou poder vender tanto quanto ou mais do que o amiguinho que eu me inspirei e não vai mudar nada na minha vida. Eu vou estar sempre achando que foi pouco, eu vou estar sempre achando que não estava bom o suficiente, né? Tem que ser de acordo com quem eu sou, certo? Outra coisa, né, que eu acho que é engraçado também, que a gente faz sempre. E a gente espera que as pessoas sejam simpáticas com a gente, que as pessoas se aproximem, que as pessoas, né, queiram conversar, enfim. Mas quando eu passo por elas, tô lá fechadinha. Mas espero que elas venham até mim, né?
Então, eu também tô projetando uma coisa que, pra que eu tô projetando isso? Né? Por que eu tô projetando isso? Né? Se eu quero receber simpatia, a princípio eu tenho que ser simpático comigo mesmo, né? Eu tenho que estar bem, queridinha comigo, e aí isso vai refletir pro lado de fora, e as pessoas vão fazer automaticamente, né? Então, esses são alguns tipos da projeção negativa, a projeção positiva, e a gente tem um outro tipo de projeção também, que a gente teve lá na infância um pai agressivo, que batia na mãe, que xingava a mãe, né? E aí, a partir dessa experiência que a gente teve, a gente projeta em todos os homens que a gente encontrar no caminho, que eles vão ser da mesma forma, né? E aí, a gente não consegue se relacionar com a pessoa, a gente se relaciona com a projeção que a gente colocou em cima da pessoa, né? E isso é um problema, porque nem sempre essa pessoa, ela é aquilo que a gente está colocando em cima dela, né? Às vezes ela não é. E aí a gente perde N oportunidades, ou até ao contrário. Eu tive experiências incríveis, maravilhosas, e aí eu me relaciono com o rapaz e ele não é legal, e eu fico colocando ele num pedestal achando que ele é incrível, mas eu não enxergo ele, eu tô enxergando aquilo que eu tô jogando em cima dele. Então a gente também tem que tomar bastante cuidado. Isso não é questão até de amizades, de qualquer tipo de relacionamento, porque a gente faz isso com qualquer pessoa, né? Esta projeção, no caso, para os filhos também? Sim, né? Os filhos projetam os pais ideais e nem sempre esses pais são reais, e os pais projetam nos filhos um projeto de extremo sucesso, e às vezes esses filhos não têm energia para bancar isso que os pais querem deles, né? Então, sim, os pais projetam nos filhos, às vezes muitas coisas que os próprios pais não conseguiram realizar, e aí coloca como se o filho fosse realizar, e eles não vão realizar se não for a jornada deles, né? Isso é muito difícil, né? A gente pode pensar, às vezes tem uma família onde todos os filhos são médicos, e aí nasce a ovelha negra da família, que quer ser bailarino. E aí o caos está instalado dentro da família, né? Porque como é que ele pode, dentro de uma família só de médicos, onde é tradição, um ser de luz nascer querendo ser bailarino? Aí a briga é feia. Porque ou ele vai guardar na caixinha o desejo que ele tem de ser o que ele é, e virar médico e ser a pessoa mais infeliz desse mundo, porque não é ele, ele tá tentando satisfazer alguém, e aí de repente o patriarca da família morre e ele larga a medicina e vai ser bailarino porque era o que ele sempre quis ser. Ou ele vai ter algum problema psicológico, físico, porque ele não vai dar conta de ser o que ele não é. Ou vai ser infeliz mesmo, né? Então, e também a projeção do filho com os pais, de querer que os pais sejam aquilo que eles não são, né? Ai, a mãe perfeita, boazinha e tudo, não existe. O pai provedor maravilhoso também não existe, né? Então existe sim essas projeções de todos os lados aí, né? A gente projeta o tempo inteiro, né? A gente só diminui as projeções conforme a gente vai olhando e pensando sobre elas. O que te negas te subordina, e o que aceitas te transforma. É outra frase de Jung que tá falando isso. Se eu nego, eu vou viver em função disso, é um círculo vicioso. Agora, se eu aceito que essa parte que não é tão legal faz parte de mim, eu tenho o poder de transformação, né? Então, acho que, por mais difícil que seja, a gente fazer esse movimento de aceitar é muito importante. Por mais dolorido, por mais sofrido, né? E por maior tempo que tenha fazer isso, né? Pelo maior tempo que a gente leve para conseguir aceitar, não tem problema, até porque não tem tempo. O importante é a gente conseguir caminhar nessa jornada do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhecer, melhor para nós, né? A gente vai conseguir se encaixar melhor dentro desse mundo,
que a todo momento faz o movimento para que a gente vá se unindo com a massa e todo mundo ficando igual. Não é benéfico para a maioria de algumas pessoas que as pessoas se conheçam. Porque a ignorância no sentido de se conhecer é muito mais maleável para os outros do lado de fora, né? Pegar um exemplo de escola com criança. Toda criança que sai fora do padrão de sentar na carteira e assistir a aula caladinha, ela é um problema. Toda criança que tem dificuldade para aprender no sistema, copia da lousa para o caderno, ela é um problema. Só que ninguém parou para pensar que a única diferença é que eles aprendem diferente, que não é daquela forma. Ainda mais hoje, com os estímulos que a gente tem. Um vídeo você aprende um monte de coisa que às vezes nas 4, 5 horas de aula você não vai aprender. Né? Então a gente precisa ter o dinamismo para lidar com as pessoas e perceber que nem todo mundo é igual. Eu, por exemplo, quando eu vou ler, loucura, mas eu leio em voz alta porque é a forma como eu compreendo. Gasto a saliva duas vezes. Porque leio pensando e vou falando, leio pensando e vou falando, né? Então, a gente tem que entender a individualidade de cada um, isso é muito importante. E a partir desses mecanismos, a gente vai conseguindo entender qual é a minha individualidade, quem sou eu, né? A projeção é um deles, um dos grandes, né? Então, né, vamos aceitar as nossas partes para a gente poder transformar. Porque viver na síndrome da Gabriela é triste. Nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Não vai ser legal. Né? E aí uma pergunta que não quer calar. Como é que é a pessoa que recebe essas projeções que a gente faz? Né? Como é que é a pessoa que tá lá recebendo o dedo que a gente tá apontando? Né? Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? E aí vamos pegar os próximos, né? Os pais com os filhos, o marido e a mulher, porque é as pessoas que a gente mais faz, né? Os filhos com os pais. Como que tá a pessoa do outro lado recebendo a projeção? Como é que é isso pra ela? É tranquila? Ela consegue separar que isso que você tá falando não é dela? Não sei. E pode ser que não, né? Sempre pegando o exemplo da criança. Quando a gente tem uma criança, aí ela apronta um dia na escola, bate no coleguinha, morde no coleguinha, e a gente vai lá e fala pra ela, você não pode fazer isso de jeito nenhum, né? De fato não pode, mas às vezes foi a forma como ele lidou naquele momento com aquela situação ali, vai saber por que ele mordeu o coleguinha. E a gente fala, não pode, não pode, não pode. Ou a gente fala, como é que você fez isso? Você é um animal! Virou um animal agora que fica mordendo os outros. Se ele abraçar essa projeção, você pode ter certeza que o que você mais vai ter é problema dele morder as crianças na escola. Por quê? Porque pode ser que ele abrace a projeção. E ele acredite que ele é um animal mesmo. Por quê? Porque talvez ele não tenha, e a criança, no caso, não tem, um ego estruturado o suficiente para conseguir se separar daquilo que eu projeto nela e ela não acreditar que é dela. Né? Marido, esposa, você tá vendo? Não consegue fazer nada, é burro. Falei ali, ó, é só colocar a toalha pra secar. Não consegue, deixa a toalha jogada em cima da cama. Sabe quando ele vai pendurar essa toalha? Nunca. Porque se ele abraçou a projeção de que ele é burro, burro não sabe pendurar a toalha no varal. Né? Então, as palavras, ela tem muito poder. E se pega uma pessoa que não tem um ego estruturado para saber o que ela é e não abraçar a projeção que o outro tá colocando, a pessoa que vai receber a projeção vai sofrer também. Porque eu não sei se eu vou jogar
um adjetivo na pessoa e ela vai estar preparada para receber, ou se ela também trabalha o autoconhecimento como eu tô tentando trabalhar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque eu não sei quem é o outro, eu não sei como é o outro, né? Então a gente tem que tentar tomar cuidado com as palavras, né? A gente até, né, vamos projetar, mas vamos projetar de uma forma um pouquinho menos pesada, né? Porque quando a gente projetar, as pessoas vão corresponder a essa expectativa. É a tendência. A não ser que eu projete em alguém que se conhece e vai falar, olha, meu amor, isso não é meu não, isso é seu. Vai lá trabalhar na sua terapia, vai trabalhar no seu momento de ficar quietinha com você mesmo, mas isso não é garantia, né? Eu sei que no momento que a gente tá estressado, irritado, sai, né? Não tem filtro. Mas a gente pode parar para pensar e rever as atitudes e também pedir desculpa, né? Não mata ninguém. E é até bom, porque também é uma forma da gente assumir que o erro foi nosso e de transformar isso, né? É importante. Vocês têm alguma dúvida referente a tudo isso que eu falei? Algum questionamento? Alguma angústia? Não? Então tá, vou seguir. O Jung tem uma frase que eu acho que se a gente pensar, né, ela resume tudo. O que a gente não enfrentar com a gente vai encontrar no destino. Tudo aquilo que eu deixar passar batido, que eu não olhar, que eu não pensar sobre, ou até eu não estou preparado para isso, eu realmente vou deixar passar. Eu não me estruturei o suficiente para conseguir dar conta de certa situação. Eu vou esbarrar com isso de novo. Por que às vezes eu pergunto, nossa, eu tô passando pela mesma situação X vezes, várias vezes, e por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por isso? É sempre a mesma pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Você não perguntou pra quê, né? Alguma coisa você tem que aprender com isso que você tá passando. Então, toda vez que eu fugir de olhar para uma projeção, isso vai acontecer com outra pessoa. E vai acontecer com outra pessoa, e vai acontecer com outra pessoa até a hora que eu olhar para isso. E se eu não olhar para isso, isso vai se repetir a vida inteira. Porque é o universo tentando mostrar, olha para cá, vamos evoluir nisso daqui. Eu tenho a opção de deixar passar e eu tenho a opção de olhar. É opção, é escolha. E tudo bem, né? Não tem certo e não tem errado, tem formas e formas de se viver. Se eu deixo para lá, é uma forma que eu optei por viver. Se eu olho, é outra forma, né? Quando a gente tem a possibilidade de olhar o autoconhecimento, de saber qual é a nossa essência, de entrar em contato com isso, fica menos pesado levar a vida. Mas tudo bem também, né? Então, tudo que a gente fugir vai aparecer de novo. Seja a projeção, seja qualquer outra coisa, né? Tem um conceito de Jung que fala sobre a sombra, mas isso é algo um pouco mais complexo, que eu também pretendo vir falar de uma forma mais tranquila. Como é difícil aceitar a projeção do outro, principalmente que a projeção do outro não te agrada. Se ela não te agrada, é porque tem coisa sua nela. Tudo que nos incomoda no outro, a gente tem que pensar: por que isso tá me incomodando tanto? Porque se tá me incomodando, é porque tem parte minha aí. É porque eu faço coisa parecida e não tô vendo. Porque se o outro tem uma atitude que eu não gosto, mas não gera nada em mim, eu fico indiferente, não é projeção. Eu não tô agarrando como projeção. Agora, se a pessoa tem uma atitude e me gera ódio, me gera raiva, eu começo a tremer, eu tenho um treco querendo enforcar e colocar pendurado de ponta cabeça no varal, tem alguma coisa, né?
vamos pensar. Se eu amo e eu odeio, eu tenho dois extremos aqui, mas que geram sentimento. Eu tenho um sentimento aqui. Porque o ao contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Se a pessoa passar do meu lado na calçada, eu nem vou dar a menor pra ela porque ela não faz mais sentido pra mim. Agora, se ela passar do meu lado e eu ferver de ódio inteirinha, ela tá me gerando alguma coisa. Então, tem alguma coisa aí pra olhar, né? Então, se a pessoa projetou em você, ou você projetou na pessoa e isso te pegou, olha que tem coisa sua aí. É batata. Talvez no momento em que isso aconteça, você não esteja tranquila, não esteja preparada para olhar para isso, mas em algum momento você vai precisar olhar. Porque tudo que nos incomoda tem um pedaço nosso. Isso é com todo mundo. Por exemplo, a gente, mulher, tem a mãe abençoada. E tem coisas na nossa mãe que a gente não concorda, que a gente não gosta e tá tudo bem. Porque a gente não é a mesma pessoa. Aí, num dado momento da sua existência, você se dá conta que um treco que você fala assim, mãe, não faz isso é ruim, isso é horrível, não faz isso. Quando você se der conta, tá lá você, ser de extrema luz, repetindo a mesma coisa. Olha lá, você projetou o dedo na sua mãe e tá lá apagando a sua boca, apagando a sua língua, né? Por quê? Porque é assim que funciona. E aí, quando você tomar consciência disso, você vai falar, não, tudo bem, se eu não gosto disso na minha mãe, o que eu posso fazer para fazer diferente? Já que eu faço igualzinho, né? Então, a gente tem que parar para pensar. A gente não é estimulado a pensar. A gente é estimulado a pessoa falar assim, ó, engole choro e vai fazer o que você tem para fazer. É isso. Mas não é engolir o choro. Chora, entende por que você tá chorando, sofre e vamos pra próxima, né? Isso em qualquer momento da vida, em qualquer momento da sua existência na Terra. Você pode estar com 100 anos. Dá pra elaborar isso se você quiser, né? Se quiser. Claro que dentro de um processo terapêutico facilita. Por quê? Você tá na frente do psicólogo, o psicólogo é um espelho para você. Aquilo que você não tá compreendendo, de alguma forma a gente devolve para você poder pensar. Fazer terapia é um grande exercício de pensar. Porque o psicólogo não fala para você, olha, isso é isso e isso. Não. Ele fala, você já pensou sobre isso? Você já olhou para esse lugar? O que você acha disso? E no caso junguiano ainda fala, você sonhou? E aí a gente vai amplificando o sonho até a hora que você entende alguma mensagem que ele tá passando, né? Então, em qualquer momento da nossa vida, a gente pode ter um toque para despertar de olhar para outros lugares, né? E ver as situações de outros andares ali, né? E aí perceber tudo isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma angústia? Porque isso deve gerar muita angústia, né? É da gente tomar consciência das projeções que a gente faz. Isso com certeza gera angústia, né? Porque diferente de outras pessoas que não estão aqui hoje e não estão entendendo o que é uma projeção e não vão entender amanhã também, vocês estão num degrau acima, conseguindo ter essa possibilidade de entender um pouquinho do que é iniciar o processo de autoconhecimento para quem ainda não faz terapia, né? De conseguir olhar para as coisas com um olhar diferenciado. Porque não é só quem faz terapia que vai trabalhar o autoconhecimento, porque tem pessoas que são extremamente sábias e conseguem fazer isso sozinhas. E não é menos dolorido, né? É tão dolorido quanto. Mas a pessoa ela cria outros mecanismos aí para conseguir enxergar algumas coisas sozinhas, né? E pensando, né, nisso tudo que a gente conversou, de assumir, né, de tô fazendo isso, essa parte é minha mesmo, porque eu não sou feito só de parte boa, também tem parte ruim, né? Eu não sou só boazinha, e ainda bem, porque a gente precisa
desse oposto de energia para ter movimento, porque se eu tenho uma energia que vai para um lado só, eu vou para onde? Né? Eu só vou para um lugar, eu não consigo ir para outro. Então a gente precisa desses opostos de energia para a gente ter movimento e seguir, né? A angústia é como resolver o problema. A angústia é algo que faz com que você pense e te tire do lugar que você tá, né? Tem alguma coisa pegando aqui, o que será isso, né? Deixa eu olhar para isso, deixa eu pegar essa energia, o que tá acontecendo, o que eu posso fazer para tirar isso, né? A angústia faz com que a gente saia do lugar e se movimente. Porque ficar na zona de conforto, para algumas pessoas é bom, mas para outras é um terror, né? Como se autoconhecer? Essa pergunta, de verdade, eu não consigo te responder. E eu nem sei se existe alguém que vai conseguir. Porque é um processo que não tem manual. É uma coisa que, tipo, tem várias formas de começar e o processo é até a gente morrer, né? Porque a vida é mutável, a gente também, e vai tudo mudando, e a gente vai junto e segue, segue, segue. É um processo que a gente vai fazendo, né? Por exemplo, se utilizando desses mecanismos da projeção, de olhar para o outro, de perceber o que me irrita no outro, de olhar para a sombra, que num próximo momento eu venho falar sobre isso para vocês de uma forma desmistificada, né? E da gente entender tudo isso, da persona, porque que a gente cria uma persona, uma máscara, né? E tudo, conforme a gente vai trabalhando tudo isso, a gente vai se conhecendo, né? Então, não tem uma forma assim específica, ó, faz isso que você vai se conhecer. É um longo processo de muitos anos e quiçá da vida inteira. Sim, eu projeto às vezes em algumas pessoas coisas boas e às vezes quando me deparo com as atitudes ruins, fico decepcionada demais. Sim, porque a gente coloca nas pessoas aquilo que não são delas e a gente vai se frustrar. Por isso que a gente precisa se conhecer para entender, né? Meu aniversário. Quando é aniversário dos outros, eu ligo para todo mundo, eu dou parabéns, eu dou lembrancinha. Quando chega o meu aniversário, até a minha mãe esquece. Né? Eu acho importante ligar para as pessoas, eu acho importante dar lembrancinhas para as pessoas. Talvez as outras pessoas não achem a mesma coisa. E tudo bem, não significa que elas me amam menos ou mais. Elas só são diferentes. Né? Isso é se autoconhecer. É respeitar os outros e me respeitar. Né? E isso é a projeção. Né? Eu colocar no outro coisas que são minhas. Né? Zona de conforto dá para algumas pessoas, viu? Algumas pessoas vivem muito bem na zona de conforto, mas não é a maioria, pelo menos dentro da minha experiência, não. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar tudo isso, mesmo que não seja na terapia, né? Na terapia, por experiência própria, auxilia bastante. Mas se a gente não quer, se a gente não gosta, se não dá hoje, não tem problema. A gente também consegue ir realizando isso aos poucos, né? Eu acho que meu aniversário é dia 15 agora, eu também gosto de ligar. E aí, pra gente sofrer menos, a gente tem que olhar e pensar: ah, eu gosto, mas se não fizerem por mim, não tem problema, vamos fazer outra coisa, né? Uma coisa que eu quero falar também, e que eu tô estudando bastante sobre isso, né, até na questão de atendimento de casal, é a questão do casamento, né? E o casamento é a coisa que mais tem projeção, desde a hora que inicia o relacionamento, o namoro, tudo mais. Então, em algum momento eu vou vir falar isso com vocês também, que eu acho importantíssimo para a saúde psíquica do marido e da mulher, né? Porque às vezes a gente só descobre passando o perrengue todo, né? Acho que eu já falei tudo. Queria saber se vocês têm alguma dúvida referente à projeção, se ficou claro, se tá tranquilo o conceito, se vocês ainda têm alguma pergunta, alguma angústia, alguma qualquer coisa pra gente poder falar sobre isso, né? Tô aberta a perguntas.
Acho que referente ao tema é isso. Projeção é igual expectativa? Pode ser, né? Porque se eu crio expectativa, eu tô colocando no outro algo que eu faria. Então eu tô projetando nele uma coisa que não é dele, né? Porque se eu crio expectativa, eu tenho que criar uma expectativa que é real para aquele ser que eu tô criando. Se ele não é capaz de fazer isso, como é que eu vou colocar em cima dele isso? Como é que eu vou esperar que ele faça uma coisa que ele não tem para dar? Não é porque ele é ruim, não é porque ele é bom, não é porque ele não quer, porque ele não tem, porque isso não faz parte da história dele, da vivência dele, né? Então, aquele ser ali, ele vai dar só o que ele tiver. Então, a expectativa é uma forma de projetar, sim. A não ser que você esteja esperando algo que ele pode te dar. Que aquela pessoa pode dar. Porque se ela não puder, a frustração é maior, né? Tudo que a gente cria expectativa, às vezes até com a gente mesmo, a gente não corresponde às nossas expectativas. A gente espera da X e da Y, né? O que fazer quando a pessoa namora e você tem sentimentos fortes pela pessoa? Olha, difícil, né? Porque a gente gostar e não ser correspondido é difícil, né? Mas aí a gente tem que lidar com isso da melhor forma e entender, né? Esse sentimento aí por essa pessoa, o que isso tá querendo te dizer, né? O que dentro da sua jornada, isso faz parte de... Qual é a parte do aprendizado que faz da sua jornada gostar de alguém que não está com você, né? Não traz um sofrimento, mas também traz uma mensagem. Todo sofrimento traz uma mensagem, né? Nada é tão ruim que não tenha nada para nos ensinar, né? Normalmente é através do sofrimento que a gente consegue aprender as coisas, né? Falar sobre autoestima. Posso falar. Em outro momento, né, a gente entender o que é autoestima. Porque muita coisa se fala, né? Eu acho interessante a internet porque ela fala de muitas coisas e eu não sei se essas muitas coisas elas estão baseadas em alguma coisa ou só no achismo, né? Então é bacana a gente, antes de tomar algumas coisas como verdade, de fato pesquisar, que é esse o movimento que eu quero, né, trazer para vocês, de pensar, de não acatar tudo que o outro fala e levar como uma verdade, mas de fato ir lá pesquisar, conhecer e fazer sentido. É isso que é o autoconhecimento, eu não pegar o que o outro me traz como verdade absoluta e me movimentar para ou concordar ou discordar, né? Isso faz parte do autoconhecimento. Eu pensar o que é meu, o que é do outro, o que é meu e o que é do outro. Até porque se em algum momento eu for vítima da projeção do outro, eu vou saber qual é a parte que é minha e se não é minha. E se não é minha, eu falo, tô aqui que é seu, te devolvo seu casaco, né? Acho que isso é muito importante. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma consideração pra gente poder fechar? Foi claro para vocês? Deu para entender o que é projeção? Fez sentido também, se, né? Às vezes não faz sentido a questão da projeção, né? Diz que na psicologia a gente tem um monte de abordagem, algumas coisas fazem sentido e outras não. Bom, acho que tá tudo bem aí, né? Eu preciso falar sobre isso nessa sessão amanhã. Certo. Que bom que ficou claro, né? Eu não sei quem de vocês assistiu o documentário do Efeito Sombra. Eu fiz aqui alguns tópicos para a gente poder discutir sobre ele. Então, quem não assistiu e quiser assistir para falar sobre, porque ele traz
Isso tudo que eu falei semana passada e isso tudo que eu tô falando hoje traz nesse documentário, traz com exemplos, ilustração. Então, quem não aprende de uma forma ouvindo só o outro falar e precisa visualizar, o filme é uma outra oportunidade, né? O documentário. Ele tá no YouTube. Então, se vocês puderem assistir, o meu objetivo é falar sobre ele na quinta-feira às 9 horas. Tudo bem pra vocês? Vocês conseguem estar aqui? Como é que é isso? Que é a projeção, é que eu cheguei atrasada. Olha, às vezes isso não é projeção. Às vezes é o nosso inconsciente nos burlando de entrar em contato com algumas coisas. Aí a gente também fala sobre isso numa próxima oportunidade. Então, tudo bem marcar para quinta-feira às 9 pra gente falar sobre o documentário? Tem alguma objeção? Tá tudo bem para todo mundo? Então, a gente fala na quinta. É o horário que eu consigo, mais cedo eu não consigo. Então, se vocês puderem assistir, é muito legal. Agradeço, né? Que bom que foi bom. Acho que dentro, né, da quarentena aí, o que a gente ficou pensando, a gente tem tempo de sobra, eu nunca fui muito adepta às questões da internet, e aí eu achei bacana, né, pensando e refletindo, de trazer algumas coisas referente à psicologia de uma forma leve. Por quê? Porque eu acredito que ainda existam muitos preconceitos frente ao trabalho analítico, e a como tudo funciona. Então, acho que é de extrema importância a gente poder desmistificar muita coisa e humanizar o processo terapêutico. Dizendo novamente, a única coisa que me difere é que eu estudei essa matéria para trabalhar com isso, mas eu sou tão humana quanto, tenho os mesmos problemas, projeto também as coisas, faço terapia, faço supervisão. Então, eu acho que humanizar isso é trazer as pessoas mais para perto, para que elas também possam trabalhar o autoconhecimento. Porque se a gente estivesse trabalhando o nosso autoconhecimento, a gente não estaria passando por esse perrengue absurdo que a gente está passando agora. Se as pessoas se conhecessem, se as pessoas tivessem bom senso, se as pessoas tivessem respeito, a gente não estava vivenciando tudo isso hoje. A gente não precisaria passar por isso, né? Então, o nome do documentário é Efeito Sombra, tem no YouTube. No meu feed tem a fotinho dele, né? Efeito Sombra, da Debbie Ford, tá? Ele é bem tranquilinho, 1h10. E é bem fácil a linguagem, eu super recomendo sempre. Foi minha porta de entrada para psicologia analítica lá não foi no início da faculdade, foi no 4º ano, mas foi quando eu percebi que as coisas que eu sempre pensei faziam sentido, né? Então foi essa porta de entrada, onde ele traz os conceitos práticos, não é só uma forma explicativa, você vê a situação e aí você entende isso, né? E aí na quinta-feira a gente fala sobre essas coisas, e todas as dúvidas que vocês tiverem que não ficou claro no documentário, a gente tem a oportunidade de clarear aqui, né? E todos os conceitos que aparecerem e que a gente não entender, na segunda-feira a gente pode fazer uma live para poder tirar a dúvida, tá? Na segunda que vem eu já tenho uma outra live, gente. Mas essa outra live é com a nutricionista, a minha nutricionista, a Rosângela, que ela é incrível. E ela faz milagre, opera milagre, mas é milagre real, né? Não é milagre de emagrecer 20 quilos em uma semana, não. É milagre na questão da reeducação alimentar. E aí a gente vai fazer uma live referente à relação, né, da nutrição com a psicologia. Qual a importância das duas estarem falando a mesma língua, tá? Então, esse é o nosso objetivo, mas depois que passar a quinta, eu divulgo isso.
E também penso em fazer a live do casamento e fazer outras lives enquanto for possível dentro dessa rotina que a gente tá hoje e depois também, né? Pretendo manter isso depois. Então a Rosângela acabou de falar com a gente, aí na semana que vem a gente vai fazer essa live. Para quem tem questões referente à alimentação, vamos falar sobre isso, porque é muito importante, porque é algo que eu faço e algo que eu passo, né? Eu não falo nada que eu não conheço aqui, tá? De jeito nenhum. Nada de desserviço, que a internet já tá cheia disso. Acho que é isso. Agradeço todo mundo que entrou, que ficou, que perguntou, que participou, que tá levando um pedacinho disso que a gente trabalhou para casa, que tá construindo o seu processo de autoconhecimento, que tá se esforçando para se separar dos outros. Eu acho que isso é incrível. Distúrbios de comer, né? Na quarentena tá um absurdo esses distúrbios de comer, né? Mas sem cobranças durante a quarentena, porque a gente já tá sofrendo demais com tudo isso. O comer é pra tapar uns buracos que a gente tá vivenciando aí. Mas vamos tentar equilibrar tudo isso, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de quarentena, então vamos buscar a saúde sempre. Gente, acho que é isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Se eu tiver em algum momento eu volto, porque é muita coisa, por isso que eu faço um cronograma. Porque senão a gente acaba saindo, acaba usando algumas coisas que, né, não cabe falar, vai amarrar a cabeça, vai dar um nó, né? Então eu tento trazer o máximo possível de uma forma simples para que todo mundo entenda, porque acho que essa é a missão e esse é o objetivo. Ter um mundo melhor para todo mundo, né? E quando a gente se conhece, quando a gente cria essa coisa, eu sou isso, as pessoas não conseguem mais dobrar a gente. A gente tem a nossa opinião, a gente tem a nossa crença, a gente acredita naquilo e a gente consegue viver muito melhor. Sem crise de ansiedade, sem todas essas coisas aí que aparecem. Certo? Então agradeço todo mundo que participou. Espero vocês na quinta-feira. Espero que vocês possam assistir o documentário pra gente poder falar sobre ele, porque eu sou muito apaixonada por ele. É algo que eu assisto 300 vezes e tô sempre assistindo. E cada vez que eu assisto, eu pego um pedaço que eu não assisti antes, tá? Então eu desejo uma boa noite pra vocês e até a próxima live. Quem não conseguiu assistir, eu vou subir ela pro YouTube e aí amanhã vocês podem assistir. Um beijo e boa noite.